Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais, às 7 horas e 35 minutos, 6h35 em Nova York. O Barão, explica pra gente essa tensão diplomática entre China e Estados Unidos que começou no Texas, se espalhou pela Califórnia, envolvendo consulados. O que está acontecendo exatamente? Bom dia, Barão. Bom dia, Megali, Sheila, Calinha, todo mundo no Brasil. Pois é, Megali, a cena que mais chamou a atenção foi de um vizinho que ele flagrou ali no consulado do Texas, né, o pessoal queimando documento, queimando objetos, né, isso dentro do consulado. Os bombeiros foram chamados, não puderam entrar no consulado chinês, mas a cena em si chamou a atenção. Não é de hoje que os Estados Unidos, o governo americano, né, vem acusando a China de várias situações, digamos, estranhas, né, mas essa última especificamente se dá justamente sobre um ataque que dois representantes chineses, dois chineses que moram aqui nos Estados Unidos, teriam feito para cima de empresas da Califórnia responsáveis por tentar encontrar uma vacina para o coronavírus. Foi um cyberataque, e aí o governo americano juntou uma coisa com a outra, tanto o cyberataque quanto essa estranha queima dentro do próprio consulado chinês. E aí determinou que o consulado fosse fechado. Ontem, 72 horas, agora 48 horas, ou seja, eles têm que deixar esse consulado no Texas. Na sequência, houve uma reação do governo chinês dizendo que vai fazer o mesmo com o consulado americano em Wuhan, na China. O embaixador que mora em Washington, onde fica a embaixada chinesa em Washington, disse que está sofrendo ameaças, que inclusive de morte, que está um clima muito complicado dele ficar lá em Washington. Para piorar, Megali, na semana passada a gente teve uma declaração do responsável pelo Pentágono, aqui, o secretário de Defesa, dizendo que a China quer aumentar o poderio no sul, no Mar do Sul da China, isso envolvendo o poderio contra outros países, militarmente, que estaria fazendo ali bases militares para tomar algumas regiões importantes da Ásia. O governo americano mandou 2 porta-aviões para esta área e está realizando voos militares com frequência por lá. A gente está vivendo, Megali, obviamente, um clima eleitoral aqui nos Estados Unidos. E a China é um país que, de alguma forma, acaba unindo democratas e também republicanos. Há uma compreensão aqui de que a China não conseguiu parar o coronavírus e, claro, tem a briga econômica entre os dois países. Resultado, a gente está vendo um acirramento nesse instante, da reta final também na campanha do presidente Donald Trump, desta briga envolvendo Estados Unidos e China. Ô Barão, mas é muito esquisito, né, essa relação tão imediata feita pelos americanos. Ok, houve um cyberataque, é grave. E aí você junta isso com o fato de funcionários do consulado estarem queimando papéis, sei lá, em latões, em tonéis do lado de fora do consulado. Pô, mas como é que... Os caras talvez estivessem queimando papel velho. Como é que uma coisa deve ter alguma informação da CIA que a gente não sabe e que tenha justificado uma ação tão radical, né, Barão? Pode ser, mas convenhamos, queimar papel não é algo que você vê toda hora por aí, né? Você tá a fim de quebrar, sei lá, destruir algum papel, você vai e taca naquele picador, sei lá, queimar papel, objetos, né? Dentro de uma embaixada realmente é algo estranho. Você não vê isso acontecendo toda hora por aí. Agora, você tem razão, eles devem ter alguma informação privilegiada para acusar a China por isso. Porque é mas proibido, insisto, Megali, né, pensar. É proibido queimar papel? Não, mas quantas vezes você viu em São Paulo, por exemplo, que temos, convenhamos, várias embaixadas, consulados, né? Esse tipo de incêndio. O pessoal lá no fundo, vamos queimar um papelzinho aqui? Nunca. Esquisito isso não existe. mas tem que ver se é proibido ou não. A minha janela não dá para consulado nenhum, então não sei. Mas pensando com a cabeça do chinês, eu participei de uma grande conspiração para invadir empresas americanas, um trabalho de espionagem, e aí para me livrar dessa prova, eu vou até o quintal, onde tem um monte de gente olhando, onde tem vizinho cuja janela dá pro quintal, eu vou queimar o papel ali? Não faz sentido, gente.
Mas também não faz sentido queimar nada ali. Você consegue destruir isso de outra forma. Tem reciclagem aqui toda hora nos Estados Unidos. Aí a gente estranho, eu concordo. A gente tá patrulhando a maneira que o chinês resolveu lá destruir papel. Sei lá, eu também não que eu tenha total confiança que esses casos de espionagem existem, mas daí é você olhar os caras queimando o papel e falar, opa! Certamente eles estão queimando as provas da invasão de empresas americanas de saúde e baseado nisso e só nisso, a gente vai descolar uma crise diplomática com o segundo país mais poderoso do mundo? Mas não houve esse tipo de acusação dizendo que os papéis estavam ali sendo queimados, não houve disso. Só você é estranho, os caras estão queimando papel ali, né? Convenhamos, é estranho mesmo. Ainda se fosse outra coisa sendo queimada, dá para entender, mas papel é estranho. Tivessem queimando fumo ali. Isso. Mas papel. Bom, ô Barão, e as vacinas aí nos Estados Unidos? A quantas andamos? Megali, eu tô pensando, viu, Sheila, Carla, de abrir aqui um negócio, porque se você chegar e falar assim, eu tenho uma vacina, o governo americano vai te dar dinheiro, e não é pouco dinheiro. Qualquer pessoa que chega aqui, e tem alguns estudos, é muito louco isso, tem alguns estudos que falam realmente que tem gente que vive disso há muito tempo e não criou uma vacina sequer. Eles chegam lá para o governo americano, tem uma proposta aqui de ter uma vacina, claro, agora com essa corrida que a gente está acompanhando para o coronavírus, né? E o governo americano está abrindo o cofre. Até agora foram 5,7 bilhões de dólares gastos para o desenvolvimento dessa vacina, não de uma vacina, mas de vários laboratórios que estão atrás dessa vacina. O último contrato foi anunciado ontem com a Pfizer, de quase 2 bilhões de dólares. O governo americano quer ter a primazia em receber esse tipo de medicamento e está fazendo o seu poderio econômico vencer. A compra de 100 milhões de unidades até dezembro, essa da Pfizer, né, pelo valor exato de 19 dólares e 50 cents por dose, e depois o governo americano, assim como o governo brasileiro faz, deve distribuir de graça à população, prevê essa reserva de 600 bilhões de dólares. Mas assim, já foram tantos os contratos fechados com a Novavax, por exemplo, 1,6 bilhão, com a Moderna, 483 bilhões. Tem também dinheiro americano naquele projeto da Universidade de Oxford, né, de 1,2 bilhão. Ou seja, o governo americano não está poupando esforços mesmo e dinheiro não está faltando. A gente está acompanhando aí no Brasil todas essas operações da polícia atrás de desvios. Aqui, Megali, eu vou te falar, cofre aberto. Se você aparecer dizendo que tem uma ideia de uma vacina, você fica tranquilo que você vai ficar bilionário. Poxa, que pena que eu não tenho nenhuma. Em compensação, se você queimar papel, você tá ferrado. Ô Barão, qualquer dia eu conto aqui de quando eu entrei na mira do FBI porque eu comprei uma panela de pressão. Essa história é ótima. Não é pra isso que você tá pensando, não. Mas a história é boa. É que não dá tempo, a gente tem que botar o killing. Barão, um beijo pra você, até amanhã. Depois eu vou contar que eu trouxe minha panela de pressão do Brasil só pra não ter problema. Falou, Megali. Fez muito bem. Pra cozinhar mais depressa. Barão, até às 11 da manhã, hein? Tchau, Carlinhos, até mais tarde. Vivetei, Rodolfo.